Estamos iniciando aqui a live das centrais sindicais, CUT, Força Sindical, UGT, CSB, Nova Central Sindical de Trabalhadores e CTB. Live que reúne os presidentes das centrais sindicais. Live essa que trata de temas. A primeira que tratará de um conjunto de temas relacionados à democracia, ao emprego, à renda e, em grande medida, à defesa da vida. Nessa live, na qual nós vamos abordar o tema da precarização e os desafios e as ações que o movimento sindical e as centrais sindicais devem realizar para enfrentar esse grande problema da precarização no mundo do trabalho, além da presença dos 6 presidentes, nós temos a satisfação de contar com a presença de Leonardo Sakamoto, que é jornalista, doutor em ciência política, colunista, muito acompanhado, visto, ouvido pelo movimento sindical brasileiro, pelos dirigentes e militantes em todo o Brasil, é colunista do portal UOL, tem um trabalho grande, especialmente na fundação da ONG Repórter Brasil, foi seu coordenador nacional e foi representante por essa organização na Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Coordenou vários trabalhos e coordenou um estudo pelo qual ele ganhou um prêmio, o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, em 2003, com a reportagem Homens Tatu do Sertão. Gostaríamos muito, Leonardo, agradecer a tua presença. É uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco nesse nosso debate. E eu gostaria de iniciar saudando a todos que nos acompanham, agradecer a audiência, agradecer o trabalho. Convido a todos, se gostarem desse trabalho, que o difundam, o divulguem, porque é uma iniciativa do movimento sindical justamente para colocar essa reflexão sobre os desafios do mundo sindical, do mundo do trabalho, para que dirigentes, militantes, ativistas e a sociedade possa compreender o papel essencial que o movimento sindical cumpre na sociedade brasileira. O tema de hoje é um tema para olharmos a dimensão da precarização. Apesar do mundo ter crescimento econômico bastante acentuado e ter uma produção de riqueza, crescimento da renda, a inovação tecnológica, a difusão desse crescimento para todos os países, potencialmente, nós temos ainda um problema sério no mundo do trabalho, que é uma alta taxa de precarização e um problema que se agrava porque a precarização vem crescendo em todo o mundo e também aqui no Brasil. Para nós fazermos esse debate, eu gostaria, e abrir esse debate, gostaria de convidar, então, o Leonardo Sakamoto para fazer uma abordagem a partir da sua experiência do debate que tem feito na mídia e no debate público sobre essa dimensão da precarização que vem acontecendo no mundo do trabalho e que tem uma história muito longa e que nós precisamos enfrentar e superar. Agradecendo mais uma vez a tua presença, Leonardo, a palavra está com você. Obrigado, Clemente. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar os dirigentes das centrais sindicais e agradecer o convite para estar batendo um papo com vocês hoje sobre a temática do trabalho em meio à pandemia de coronavírus. Bem, antes de mais nada, acho que eu queria começar esse assunto tocando no começo de maio. O Brasil ficou sabendo no mesmo dia de 2 informações. O primeiro era que o estado do Pará, né, ficamos sabendo através do prefeito de Belém, que tinha informado que o trabalho empregado doméstico, o trabalho doméstico, passaria a ser considerado como serviço essencial. Isso significaria que patrões poderiam demandar a presença de trabalhadoras empregadas domésticas. Eu uso até o plural no feminino, porque a maioria das colegas domésticas são de mulheres, é uma maioria esmagadora dessa categoria de mulheres, mas elas poderiam ser demandadas de volta a serviços domésticos. Não confunda aqui com serviços de assistência a idosos e pessoas doentes. Estamos falando de trabalho doméstico, que é o que foi aprovado. No mesmo dia, uma reportagem do UOL informou
que, devido à sobrecarga, ao iminente colapso do sistema de saúde no Pará, que estava fazendo com que leitos de UTIs em hospitais privados e públicos se exaurissem, os mais ricos, na verdade, os super ricos no Pará, né, os trabalhadores de empresas muito grandes ou pessoas que tinham muito dinheiro, estavam contratando UTIs aéreas para levá-los para cidades como Brasília e São Paulo, a custos de 40 ou 80 mil reais por voo, isso fora o custo do hospital, né? Então, ou seja, isso é um recorde extremamente interessante. Por quê? Porque isso mostra que, ao contrário do que muita gente vem dizendo, o coronavírus ele pode até ser democrático, mas o Brasil não é. Né? O Brasil ele não é um país em que, na hora de um impacto grande, como uma pandemia assassina, os custos, o país ele é pensado de uma forma a proteger determinado grupo, em detrimento àqueles que já são protegidos, seja por conta das suas posses, por conta dos seus recursos. Né? Então, bem pelo contrário, o que nós temos visto durante a pandemia são ações como essa, em que o lado mais fraco, o lado mais frágil, acaba tendo que pagar a conta pelo lado mais forte. Né? Isso, na verdade, é uma constante no Brasil. O movimento sindical brasileiro tem percebido isso ao longo do tempo, que a conta sempre recai pelas costas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? Em qualquer grande momento de crise, isso recai nas costas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o que acontece? A questão, o que está sendo discutido aqui, acho que é um bom ponto da gente levantar, o absurdo não é pessoas que podem ter acesso a bons tratamentos em outras cidades não poderem ir se tratar em outras cidades. Mas o absurdo é isso acontecer enquanto uma parte da sociedade, uma parte dos trabalhadores está mal protegido, está mal guarnecido, benefícios que não são suficientes para garantir a qualidade de vida dessas pessoas e a manutenção no mínimo de dignidade, enquanto, e sem contar com a falta de leitos crônicas por conta de uma política de saúde que anos atrás reduziu ainda mais, através da PEC do teto dos gastos, os recursos que são destinados à saúde pública, enquanto pessoas podem voar de um lado para o outro, enquanto pessoas podem demandar o sacrifício de trabalhadoras para ir para suas casas, e essas trabalhadoras acabarem indo porque perceberem que o recurso, o auxílio que estão recebendo do governo é insuficiente para a realização, para a manutenção da sua vida. Ou seja, a pandemia é democrática, mas encontra um país que não é um país que ele é extremamente desigual. Então, eu acho que esse é um ponto de começo importante, porque o governo brasileiro, quando ele entrou muito tardiamente e de uma forma totalmente insuficiente na criação de medidas para mitigar o impacto da crise. Né? Na hora que ficamos sabendo, na hora que do final do ano passado, começo deste ano, é informado que um novo surto de pandemia estava se espreguiçando na China, e logo depois que aquilo tinha atingido e chegado a milhares de mortos, que aquilo estava se espalhando para outros continentes, naquele momento o governo brasileiro deveria ter convidado para conversar centrais sindicais, representações de empresários, governadores e prefeitos, de forma a traçar um plano nacional, tanto sanitário quanto econômico, para o enfrentamento e a mitigação do impacto da crise, garantindo tanto a sobrevivência das pessoas, quanto os empregos e a qualidade de vida. Sim, como diz o presidente gosta muito de repetir isso, né, várias vezes, vidas e empregos não se conflitam. A questão é que, na forma como o governo brasileiro adotou o enfrentamento da crise, sim, vidas e empregos acabam se conflitando. O ponto é que antes mesmo da população ser colocada em quarentena, em medida de isolamento social para evitar o ritmo da infecção pelo coronavírus, deveria ter sido garantido que recursos de um auxílio emergencial de renda básica caísse na conta dessas pessoas. Vamos lembrar, fazer uma retrospectiva, que a primeira reação do governo, a primeira reação do ministro da Economia, Paulo Guedes, diante dessa necessidade, foi sugerir a continuidade das reformas, foi sugerir que o Congresso Nacional aprovasse as reformas como forma de garantir proteção do país diante da crise. Né? Frente à população, à sociedade civil, à imprensa, sindicatos que reagiram atônitos
a esse tipo de reação, surgiu aquele vale coxinha de R$ 200, aquela sugestão inicial, numa contribuição muito pequena que comparado com valores que o DIEESE, que faz o melhor cálculo de cesta básica que nós temos, o DIEESE apontava que esse recurso não dá para a manutenção de 15 dias de uma família em determinadas regiões do país. Então, o que acontece é que depois disso houve pressão no Congresso Nacional, houve pressão no Senado e na Câmara, então houve na Câmara dos Deputados aumento desse valor, né? O presidente acabou entrando no final para aumentar mais um pouquinho, porque ele viu que ia ser uma derrota para ele. O fato é que o Congresso Nacional conseguiu elevar esse valor, só que o pagamento foi feito de uma forma atrapalhada, ajudou a aglomerar as pessoas, ajudou inclusive a contaminar trabalhadores informais que passaram a receber esse valor naquelas filas totalmente desajeitadas à frente da Caixa Econômica Federal, não havia comunicação, a forma de distribuição dos recursos, utilizando-se aplicativos para telefone, também limava muito uma parte da população que era mais vulnerável. Nós tivemos, na verdade, uma série de problemas por falta de planejamento. Mesmo assim, o benefício, né, e da mesma forma, o benefício emergencial, não é o auxílio, o benefício que veio com a proposta no caso de trabalhadores que tivessem um contrato de trabalho suspenso, poder receber um valor que vai do salário mínimo até o teto do seguro-desemprego, que é 1.800 e alguma coisa, também ele veio anunciado como um processo salvador, quando todos nós sabemos que isso geraria um grave problema para uma série de famílias de trabalhadores, com o seu contrato de trabalho suspenso e recebendo um valor que é insuficiente para suas necessidades médicas, familiares, alimentares, aluguel, escola de filho, tudo isso mais, né? Muitos trabalhadores, enquanto a pandemia está, trabalhadores formais, enquanto a pandemia está rolando, o contrato, a suspensão também, muitos deles tiveram que fazer bicos, inclusive fora de casa, devido à insuficiência de remuneração. Colocou-se que as contas públicas não poderiam pagar mais do que esses valores de R$ 1.800, né? Tentou-se discutir no Congresso, o Congresso Nacional, inclusive, fez uma discussão, estava discutindo esse tema para tentar aumentar para 3 salários mínimos, mas a possibilidade é muito baixa. Quando nós sabemos, e não digo só por mim, as próprias centrais sindicais discutiram isso, especialistas discutiram isso, que o ideal seria que o teto fosse pelo menos o teto do INSS, ou seja, um valor semelhante a 6 salários mínimos. Coloca-se, mas isso vai quebrar o país. Bem pelo contrário, que uma boa parte desses recursos voltariam em forma de impostos para o caixa da União, mas também eles fariam com que a economia continuasse minimamente girando e que a retomada após o fim da pandemia não fosse tão complicada e tão difícil quanto efetivamente vai ser. Ou seja, o governo ele tomou medidas insuficientes, ele tomou medidas que vêm atrasadas, né, como bem eu coloquei, mas não só isso, e é o que preocupa. A série de medidas provisórias que foram editadas pelo governo federal, a começar daquela malfadada lá atrás, em que propôs suspender o contrato de trabalho de pessoas e suspender o pagamento de salários por 4 meses, né, e que sofreu um ataque muito forte da sociedade civil e dos sindicatos até que fosse alterado, desde então vem surgindo propostas, e mais propostas, que se são vendidas como forma de atenuar a crise, por outro lado, já começam a ser percebidas como um ensaio de uma nova reforma trabalhista. E o problema é que eu acho que isso fala para os sindicatos, para os trabalhadores, para a sociedade civil, ninguém é contra a constante atualização das relações trabalhistas ou mesmo de garantir mais força para a relação de negociação entre sindicatos e empresários. O problema é utilizar-se do momento de vulnerabilidade de trabalhadores em uma pandemia em que eles não podem ir para a rua para protestar contra determinadas políticas do governo para fazer com que essas políticas sejam colocadas neste momento como balão de ensaio. Mas vemos setores do governo e vemos setores do empresariado defenderem com unhas e dentes que determinadas medidas que são emergenciais para o estado de calamidade pública em que vivemos sejam consideradas de longo prazo. Temos medidas que têm sido muito criticadas. Temos a medida que permite que empregadores negociem individualmente com patrões para a negociação do seu contrato a fim de manter empregos. Pois bem, se uma pessoa ela é uma diretora de uma multinacional, ela não é hipossuficiente
ela pode negociar com o dono daquela multinacional, com os acionistas, com o CEO, com um decréscimo do salário ou a redução de algum benefício. O grande problema é a massa dos trabalhadores brasileiros que, diante de uma sugestão por parte de um grande patrão, vai apenas dizer sim, senhor, com medo de perder o emprego, de ficar ao lado de milhões de pessoas que vão ser desempregadas durante a pandemia de coronavírus. Então, o que acontece? E isso, infelizmente, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional esse trecho da MP, que, é claro, está sendo discutido agora no Congresso Nacional. Mas isso é um equívoco, deixa trabalhadores à própria sorte. Por sorte, o STF não teve a mesma opinião quando analisou a sugestão do governo que excluía, grosso modo, bem grosso modo a explicação, mas excluía o coronavírus, a Covid-19, do rol de doenças ocupacionais, ou seja, fazia com que houvesse a necessidade de uma comprovação mais firme de um nexo causal para que a contaminação pelo coronavírus fosse considerada como doença ocupacional. Isso é um absurdo. Trabalhadores que têm que voltar ir para o trabalho até por conta de uma canetada que o presidente passa a considerar determinada categoria como categoria de atividade essencial, vai para o trabalho, se contamina no ônibus, no metrô, em qualquer lugar, e aí não consegue comprovar ou não consegue a indenização relacionada a essa contaminação, que pode matá-lo ou pode matar a sua família que está em casa esperando. Aliás, um pequeno parênteses, é muito interessante que determinados apoiadores do governo nessa semana tenham defendido em lives na TV que o que está matando pessoas, o que está fazendo que tenhamos uma taxa de 20 mil contaminados por dia, mais de 1.000 mortes por dia, são as pessoas ficarem em casa e não irem para a rua. Afinal de contas, onde é que surgiu o vírus? O vírus está de quem carregou da rua para casa. O ponto é que a gente poderia listar aqui, eu acho que os próprios presidentes das centrais vão se debruçar sobre esses diversos pontos das MPs que jogam um grande custo, um custo de todo esse processo nas costas do trabalhador. Mas não é possível a gente terminar isso sem abordar dois pontos, abordar essa fala inicial terminar essa fala inicial sem abordar dois pontos. O primeiro é uma certa ironia, porque durante toda a discussão da reforma trabalhista, 2016, 2017, discutiu-se, defendeu-se, determinado grupo da sociedade defendeu com unhas e dentes que fosse garantido a negociação entre empresas e trabalhadores, que a negociação entre empresas e trabalhadores fosse posta como um avanço, que isso que deveria acontecer, tudo isso mais. Agora, no momento de crise, em que a negociação entre empresas e trabalhadores pode acontecer, a justificativa de que elas são muito lentas, são muito complicadas, não vão dar em nada, que isso teria que ser por via de negociação individual que é mais rápido, que não é verdade, que os sindicatos vêm mostrando que negociações rápidas são possíveis, e ainda mais seria se houvesse a possibilidade de uma negociação de efeito nacional, que valesse nacionalmente, daí fosse adaptado para cada região ou para cada cadeia produtiva. Algumas das grandes empresas, elas percebem um risco que algumas das medidas tomadas podem ser para elas mesmas a insegurança jurídica que pode vir disso tudo, e elas preferem, é claro, negociar com o sindicato, fazer uma negociação coletiva, do que fazer negociações e processos individuais. Eu acho que... Agora, e o segundo ponto, que eu acho que é importante a gente lidar, eu atuo há 21 anos com o combate ao trabalho escravo, o combate ao trabalho escravo há 21 anos. E eu já vi muita coisa, já vi muita tragédia, já vi muita coisa ruim por conta disso, e também já vi muito milagre acontecer nesses últimos 21 anos. Aliás, o Brasil completou agora, no último dia 15 de maio, 25 anos do seu sistema de combate ao trabalho escravo, que já resgatou mais de 54 mil pessoas desde então. É claro que o trabalho escravo não é o tema da nossa conversa, mas trabalho escravo é a forma mais agressiva de exploração de um ser humano, e ela pode servir como exemplo para o que eu vou falar agora. Por conta da pandemia de coronavírus, o relator das Nações Unidas, da ONU, para formas contemporâneas de escravidão, o japonês Tomoya Obokata, ele soltou uma nota conclamando todos os países a atuarem firmemente
para evitar um surto de trabalho escravo decorrente do surto da pandemia. Ele falou que, é claro, que o impacto, os efeitos socioeconômicos do Covid-19, que vão gerar desemprego, que vão gerar todos esses problemas que estamos conversando aqui, também vai gerar mais trabalho escravo. Vamos lembrar que temos 40 milhões de escravos ao redor do mundo, produzindo um lucro para algumas pessoas num valor total de 150 bilhões de dólares anuais. E o que ele falou com isso? Aí ele fala que isso está relacionado diretamente, é claro, com a perda de empregos, com as quarentenas, com os lockdowns, com os bloqueios totais, tudo isso mais. Numa primeira visão superficial, quem lesse só metade do comunicado dele diria: olha aí, ó, tá vendo? Né? Tem que voltar à economia, tem que tirar a quarentena, a prova do problema é a quarentena, né? Tá ok? Ia falar uma coisa dessa. Na verdade, o que ele fala é mais profundo e tem a ver com o que a gente está discutindo. Ele coloca que durante esta emergência sanitária, os estados, os países, o poder público, ele tem que identificar os trabalhadores que enfrentam o maior risco de ser superexplorados, de perder sua dignidade, de perder sua qualidade de vida e aplicar formas de salvaguarda da sua dignidade, garantir recursos, garantir formas de proteção a esses trabalhadores. Garantir formas de proteção a esses trabalhadores não é só garantir recursos, mas é garantir que a lei trabalhista e que a Constituição seja cumprida em momentos de desespero como essa pandemia. É isso que ele está falando na carta dele. O Estado tem que proteger os mais vulneráveis. O Estado tem que proteger os mais vulneráveis. É tão difícil que isso seja compreendido, ou seja, o que a gente precisa agora é de um Estado, não é um Estado que vai ficar interferindo A ou B, mas é um Estado que garanta a efetividade das leis e, a partir da garantia da efetividade das leis, permita a negociação entre patrões e sindicatos, por exemplo. E aí eu termino fazendo uma consideração. O Estado ele tem garantido durante a pandemia que os mais ricos fiquem incólumes com relação a esse processo. Discute-se depois, no dia seguinte, o ministro Paulo Guedes já discute desoneração daqui, desoneração dali, cobrança disso, mas ninguém bota na discussão o quê? Taxação de super ricos, né, através de várias formas que podem gerar um caixa que proteja a redução, que evite a redução de proteção aos trabalhadores. Mas isso é quase um crime. Falar de taxação de super rico no Brasil é pecado. Falar de taxação ou de jogar a conta nas costas do trabalhador é positivo. E para finalizar, acho que é importante lembrar, né, a desigualdade ela dificulta que as pessoas vejam a si mesmas e as outras pessoas como iguais e merecedoras da mesma consideração. Ela, inclusive, leva à percepção de que o poder público existe para servir aos mais abonados e controlar os trabalhadores, ou seja, para usar polícia e política a fim de proteger os privilégios do primeiro grupo, usando violência contra o segundo grupo, se necessário for. O problema é que essa desigualdade leva à descrença nas instituições, o que ajuda a explicar o momento que a gente vive hoje, né? O triste é que, para muita gente, nada disso importa. Elas preferem um não país do que dividir custos em tempo de paz. É isso que estamos discutindo, dividir custos. E aí, quando chega na guerra, é cada um por si, Deus acima de todos. Né? Eu acho que essa desigualdade no tratamento entre capital e trabalho que está acontecendo agora, ela seria motivo de vergonha em qualquer lugar do mundo civilizado, mas aqui muitas vezes é vista como orgulho. Né? E aí eu repito novamente, o absurdo não é um grupo de pessoas ter acesso a bons tratamentos ou a conforto durante a pandemia, enquanto outros têm um pouco mais de dificuldade. O problema é um grupo de pessoas desempregada, desamparado, com poucos recursos para tocar a vida, com falta de hospitais ou indo para o sacrifício na casa das pessoas. Isso é muito equivalente a uma discussão que a gente tem há muito tempo na questão de moradia, que o problema não é alguém ter um apartamento de 400 metros quadrados enquanto o outro mora num de 40. O que desconcerta é uma sociedade que acha normal condições para uma pessoa ter um apartamento de 40 mil metros, uma casa de 40 mil metros quadrados, enquanto o outro apanha da polícia para manter seu barraco numa ocupação no Grajaú, no Eldorado dos Carajás, onde for. É isso. Obrigado, Sakamoto. Acho que você traz uma série de elementos importantes para nós pensarmos a dimensão da precarização no contexto do enfrentamento dessa grave crise sanitária. E eu agora vou convidar os presidentes das centrais sindicais para desenvolverem, a partir dessa tua abordagem, uma reflexão sobre essa dimensão da precarização e de como que o movimento sindical, as centrais sindicais, veem essa trajetória da construção
das resistências à precarização. Eu convido para iniciar essa nossa segunda etapa da nossa conversa o Sérgio Nobre, que é o presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, para justamente, talvez, Sérgio, você analisar um pouco como é que uma economia globalizada consegue produzir a precarização que nós encontramos não só no Brasil, mas hoje em todo o mundo. Cumprimentar o Sakamoto, parabenizar pela exposição brilhante e traz uma série de elementos aí para a gente fazer uma reflexão profunda sobre a realidade da classe trabalhadora do Brasil. Queria cumprimentar também os companheiros, presidentes das centrais sindicais, que a gente tem conversado bastante nesse momento difícil da vida do país. De fato, o tema da precarização é um tema que está presente já há vários anos no nosso debate, né? Nas nossas preocupações. E agora, né, a crise, a pandemia mundial tem evidenciado aquilo que a gente vem falando já há bastante tempo. Então, na verdade, Sakamoto, na minha avaliação, né, tudo que você coloca tem a ver e coloca a urgência da gente debater o modelo de país que nós queremos, né, e como esse país se insere nesse mundo globalizado. A globalização é uma realidade, acho que não haverá retrocesso, é importante que o Brasil participe, né, desse processo. A gente tem falado isso há muitos anos, mas a gente tem que se inserir nesse processo, né, de maneira a preservar os interesses do nosso país, né? Infelizmente, esse processo tem sido conduzido numa visão, né, das multinacionais, numa visão ultraliberal. Então, o interesse das multinacionais, né, é o de ter produtos de alta tecnologia nas suas matrizes, né, e os países periféricos serem importadores. É por isso que aqui no Brasil eles sempre combateram aquilo que o movimento sindical sempre defendeu, né, de ter política de conteúdo nacional, de conteúdo em especial tecnológico, né, que eles sempre abominaram e sempre combateram. Então, a visão deles vamos fazer no Brasil aquilo que nós somos competitivo, aquilo que a gente tem preço, aquilo que a gente não tem, vamos comprar de quem tem, para fora. Então, vamos comprar da China, vamos comprar da Alemanha, vamos comprar dos Estados Unidos, e assim nós fomos abrindo mão, né, de ter um parque industrial importante no Brasil. Então, se Singapura faz plataforma mais barato que o Brasil, não vamos fazer plataforma no Brasil, vamos comprar em Singapura. Se a Alemanha faz celular, os Estados Unidos mais barato que o Brasil, não vamos fazer celular aqui, vamos comprar deles, né? E essa visão, né, no processo de globalização, vai levando a ter dois tipos de nação no mundo, né? Uma que é alta detentora de tecnologia, produtora de produtos, né, com alto valor agregado, com mão de obra especializada, com salários altos, com condições de trabalho elevada, né? E um segundo tipo de país que é aquele que é o contrário, né? É aquele que é produtor de baixíssima tecnologia, em que o trabalho não tem conteúdo nenhum, né? Em que o trabalho paga salários miseráveis, né? Em que o tipo de trabalho adoece, precariza e danifica o meio ambiente, né? Agora, para receber esse tipo de trabalho também tem que ter algumas condições, né? Primeiro, desmontar a legislação trabalhista, né? Desmontar as regras de importação e exportação, que é o que eles exigem, e eles combatem isso em todos os países do mundo. Reformas trabalhistas, que na verdade não são reformas, você tem que desmontar toda a legislação, né, para que eles possam precarizar cada vez mais os salários, as condições de trabalho, né? E não é à toa, né, que mais de 120 países do mundo fizeram, né, desmonte da legislação como o Brasil fez nos últimos anos, né? E enfraquecer a organização sindical, porque quem regula o trabalho, protege e tal, estabelece regras é o movimento sindical. Então tem que enfraquecer. E em todos os países do mundo o movimento sindical está sob ataque. Isso é uma estratégia, né, que as multinacionais têm implementado, né? Então é esse processo que nós precisamos rever no Brasil, né? Então, Sakamoto, em 2010, eu fui visitar, olha só, já faz 10 anos, eu fui visitar a fábrica da Volkswagen, a sede deles em Wolfsburg. E eu fiquei impressionado, porque a fábrica tem 30 mil trabalhadores, eu nem achava que ainda tinha fábrica ainda com esse número de trabalhador no mundo, né? Mas o mais impressionante é que dos 30 mil, 15 mil estavam na engenharia, 15 mil engenheiros e os outros 15 mil eram técnicos, né, com salários elevados e tal, né? E, no mesmo ano, fui visitar uma fábrica no interior de São Paulo, 5 mil trabalhadores, produtor de celulares, né? Os 5 mil trabalhadores, todos montadores, né? Porque a fábrica não produzia nada, ela trazia em caixa os celulares e montava.
Então, isso é bem a cara do que está acontecendo no mundo, né? Os países centrais estão concentrando lá o que tem conhecimento, a sua engenharia e tal, e espalha para o mundo aquilo que não tem qualidade, não tem absolutamente nada. Quer dizer, então, isso é grave por causa de quê? Né? Porque nenhum país do mundo conseguiu, né, dar um padrão de vida decente para o seu povo, né? Educação de qualidade, desde a infância até a universidade, gratuito, não conseguiu dar segurança pública, né? Sistema de previdência decente, sem ter uma base industrial muito forte, organizada, criativa, com salários altos. E o Brasil vem na contramão. A gente vem incentivando o emprego precário, a gente vem destruindo empregos de qualidade, incentivando emprego precário. Pode ver que a última reforma, o que é que ela faz? Né? Estimula o trabalho em tempo parcial, estimula, né, o trabalho intermitente. Quer dizer, claro que quando você tem 13 milhões de desempregados, né, e agora crescendo por conta da pandemia, qualquer tipo de emprego que você faça é bem-vindo. Mas esse não é um emprego que vai estruturar a vida de uma família ou vai garantir o futuro do país. Não é? Então, assim, quando um jovem que está em início de carreira, ele tem um primeiro emprego, sabe, de jornada parcial, num restaurante, numa loja, isso é uma coisa. Né? Agora, alguém que tem que estruturar uma família, quer dizer, esse emprego ele é importante para o início da carreira. Agora, o que dá futuro é o emprego na engenharia, né? É o emprego na medicina, é esse tipo de emprego que o país tem que gerar. E nós estamos na contramão, né? Estamos condenando o nosso povo. Então, para nós, né, nós temos muito claro, nós temos que rever, né, o nosso modelo, né, o nosso modelo de país. Nós não podemos mais estar subordinado a essa lógica das multinacionais. Nós temos que ter um projeto nacional de desenvolvimento que estimule a reindustrialização do país, que gere empregos de qualidade, que a gente se insira nesse processo de globalização que é importante, mas de maneira soberana e de garantir o interesse do nosso povo. Então, nós pegamos todo o setor aqui hospitalar e mandamos para a China, porque era mais barato. E agora vem uma pandemia como essa e a gente não consegue produzir respirador, não consegue produzir máscara, não consegue produzir nada, porque nós levamos a nossa indústria de produção hospitalar para a China. Né? E agora todos os especialistas estão dizendo que, infelizmente, essa pandemia pode não ser a última, por conta do descaso do planeta, né, com o meio ambiente, o descaso com a saúde das pessoas, tal, pode vir outras. E agora o mundo está discutindo segurança alimentar, por exemplo. Né? E se um país, de repente, resolver não mandar comida para o outro e o outro for dependente, o povo morre de fome. E o Brasil aqui importa 60% do trigo, que é base da alimentação do nosso povo, 60% é importado. Então, o tema da segurança alimentar, sabe, do desenvolvimento agrícola no Brasil, ele é central, da reindustrialização. Isso tem que ser feito dentro de um novo projeto, que não pode ser esse do Paulo Guedes, né? De entregar, de vender do jeito que ele quer fazer. O Brasil precisa mudar de rumo, e acho que um dos grandes desafios do movimento sindical, pós-pandemia, para recuperar tudo aquilo que a gente vai perder nesse processo, e já estamos perdendo de empresas, de emprego, o país precisa voltar a crescer pelo menos 5% ao ano por 10 anos. Né? E aí acho que isso é um desafio para o movimento sindical fazer isso, porque o governo federal não faz. Bolsonaro não governa, Paulo Guedes tem 5 ministérios que ele pegou e não toca nenhum, quer dizer, o país está sem caminho, sem rumo, né? E acho que é um papel da sociedade, especial do movimento sindical, apontar esse caminho e dar um novo rumo e um novo modelo econômico para o Brasil. Então é isso, obrigado. Vamos ouvir aqui os companheiros das centrais. Obrigado, Sérgio. Essa dimensão, então, da precarização, ela é multidimensional, e uma das características, provavelmente, mais dramáticas e estruturantes da precarização está em toda a estruturação de uma situação de desigualdade. A desigualdade é uma dimensão que preocupa muito o movimento sindical. Eu convido a Adilson Araújo, que é presidente da CTB, para refletir um pouco sobre essa dimensão da desigualdade social e econômica no Brasil. Microfone. Aí. Vamos lá. Tá ouvindo bem, Clemente? Sim, vai, pode ir. Pode ir, né? Então, eu quero, em nome da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, saudar os dirigentes das centrais sindicais irmãs, parceiras, saudar o DIEESE
e saudar o Leonardo Sakamoto. Dizer que é muito importante a gente poder realizar essa live diante desse quadro tão complexo, né? É verdade que o quadro econômico mundial pré-coronavírus já não sinalizava um ambiente confortável. Era visível, né? E é verdade que prevalecia uma ofensiva belicista com guerras de ocupação, o desemprego crescente, né? Nós fechamos o ano de 2019 com quase 200 milhões de desempregados. E assim, num quadro de muita adversidade, a percepção que eu tenho é que a pandemia ela inaugura a era da dissolução dos direitos sociais e trabalhistas e reinaugura, de alguma forma, reinstaura a escravidão. Porque é verdade, né? Nós estamos diante de um quadro que merece uma atenção e observação. Qual era o retrato do Brasil? Nós inauguramos um ciclo mudancista que ambientou o país para a atração de negócios, que colocou o Brasil na condição de uma nação competitiva, que oportunizou emprego, que ascendeu socialmente uma camada importante que sai da linha da pobreza e passa a viver de forma mais digna. Nós finalizamos ali, dezembro de 2014, com uma das menores taxas de desemprego do mundo, 4,3%. É verdade que antecede, e nós não podemos deixar de levar em consideração, que aquelas jornadas de junho que mobilizou milhares de jovens em todo o país, resultou na eleição do Congresso mais venal da nossa história. E está claro e evidente que, fazendo uma leitura fria, né, as razões daquele processo não tinham por objetivo a ascensão social. Né? Nós passamos, a partir dali, a enfrentar muitas dificuldades. O que veio? Veio em 2015, a gente começou a enfrentar dificuldades, veio um processo de impedimento, a Dilma sai e se inaugura uma agenda ultraliberal. E as coisas passaram a piorar por demais. Uma emenda constitucional 95, uma reforma trabalhista alicerçada em que base? É chegada a hora de modernizar as relações de trabalho para dar segurança jurídica e gerar emprego. Ou seja, do ponto de vista da modernização, nós estamos vivenciando, na prática, um crescente número de trabalhador análogo à escravidão. É verdade que nós temos uma interrupção momentânea do fenômeno chamado uberização, mas a gente sabe o quanto impactou a informalidade do trabalho no Brasil. Nós não conseguimos avançar do ponto de vista da ratificação e regulamentação da Convenção 158 da OIT, para garantir o fim da demissão imotivada. Nós não conseguimos avançar para garantir direito de greve, organização sindical e negociação coletiva no serviço público. E passamos a viver numa situação dramática. E o retrato mais cruel disso é exatamente 100 milhões, você poder perceber que 100 milhões de brasileiros acessaram o cadastro da Caixa para receber a renda básica emergencial. É muito sério a gente poder observar que a desigualdade no país é muito gritante. Nós não podemos conceber que seja razoável 10% dos mais ricos concentrar quase metade da renda nacional. E é verdade que, diante desse quadro de constatação do desequilíbrio, a tendência é que o quadro venha a piorar. A OIT desenha um cenário de que nós poderemos ultrapassar 300 milhões o número de desempregados no mundo. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe apresenta que até o final da pandemia, nós teremos, em dezembro, até o final do ano, nós teremos mais de 30 milhões de trabalhadores ascendendo à linha de pobreza,
mais 12 milhões de desempregados. Do universo de 613 milhões de habitantes no continente, 158 milhões estão na informalidade, 30% desses trabalhadores no Brasil. O que a gente faz? Né? E é verdade que a precarização, na medida que concentra, né, um universo muito desigual, desumano, né? O Brasil que nós assistimos é um Brasil que concentra uma morte decorrente de acidente de trabalho a cada 3 horas e 40 minutos. É um Brasil que advoga uma agenda extremamente regressiva, vocacionada a dificultar mais ainda a possibilidade de fato o Brasil ser uma nação pujante. Se fala muito de investimento tecnológico, mas a gente sabe e tem conhecimento de que nós não conseguimos ultrapassar o ano passado, dados da CNI, em junho de 2019, era de que o Brasil não tinha alcançado 30% da fronteira tecnológica da terceira revolução industrial. Portanto, eu penso que é saudável que a gente possa fazer esse diagnóstico, né? A bem da verdade, a diretora gerente do FMI apontava de que o ano de 2020 seria possível aumentar a renda per capita em 160 países. Veio a pandemia, o resultado da observação do FMI é que nós vamos ter uma queda na renda per capita em 160 mais 10 países, ou seja, aumentou a perspectiva de desigualdade no mundo. Então, eu penso que nós estamos diante de um quadro bastante adverso, que é muito importante que a gente possa extrair, né, no sentido de apresentar perspectivas, porque eu penso que o grande desafio vai ser exatamente a gente encontrar a equação para criar o caminho para a gente transformar o Brasil numa nação mais humana e menos desigual. Muito obrigado. Obrigado, Adilson. Eu queria convidar agora para fazer uso da palavra e poder fazer uma reflexão para nós todos, o Ricardo Patá, justamente a partir da tua experiência e iniciativa, Patá, e todo o impacto que a informalidade tem no mundo do trabalho, na produção da precarização, que é um grande problema na vida sindical, na luta sindical e nas atividades de enfrentamento para inventar essa grave injustiça. Boa tarde, meus companheiros das centrais sindicais, meu amigo Clemente, o jornalista Sakamoto, e quero cumprimentar principalmente todos aqueles que estão do outro lado da telinha. Com certeza, muitos trabalhadores e trabalhadoras de várias categorias, ansiosos para que a gente possa, nesse diálogo, iniciar um processo de superação do momento grave que nós estamos vivenciando. O cenário do nosso país, ele é o pior possível. Nós já estamos vivendo um desemprego enorme e, justamente no momento da quarta revolução industrial, está assumindo as suas garras, em especial em várias atividades, como comércio e serviços aqui no nosso país. E mais ainda vem a tal da pandemia mundial e nacional, nos trazendo, na realidade, situações gravíssimas, em especial, que é a defesa de todos nós, que é a vida, a saúde das pessoas. Por isso, todas as centrais, a UGT, aqui, tem como palavra de ordem saúde, é vida. O cenário que nós estamos vivendo tem um outro complicador, que é aquele que muitas vezes nos tira a capacidade de compreender uma democracia. Por isso, muitas oportunidades nós levantamos a bandeira da democracia, da Constituição, da liberdade de imprensa, que são valores extraordinários e que, em vários momentos, a gente percebe sinais do governo em sentido contrário. Isso realmente nos deixa absurdamente em situações de indignação. Com todo esse cenário, nós percebemos uma questão que já conhecíamos, que é a questão da informalidade. Só que ela é muito maior do que nós imaginávamos. Metade da população do Brasil foi buscar o auxílio emergencial. Auxílio esse que as centrais sindicais, em articulação com o parlamento, conseguimos aumentar de R$ 200 para R$ 600.
ou seja, o trabalho do movimento sindical solidário, como está sendo desenvolvido, tem trazido algumas situações de diminuição da gravidade que nós estamos vivenciando. E nós percebemos, infelizmente, a fila de milhões de pessoas para ter R$ 600 para colocar na sua mesa o pão nosso de cada dia. A informalidade, ela nunca foi tratada nesse governo com seriedade. E nós, nas grandes atividades que os governos fizeram, tanto do ponto de vista das medidas provisórias ou das reformas, sempre foram com o argumento da inclusão, o argumento do emprego. E, pelo contrário, nós tivemos uma diminuição muito grande do acesso de atividades que fossem consideradas trabalho decente. Nós tivemos o tal de várias jornadas, tem um menu de jornadas absurdas, entre elas o trabalho intermitente, a jornada espanhola, tem uma série de situações que foram colocadas e que, com certeza absoluta, diminuíram muito o trabalho decente. Mas a informalidade, ela cada vez aumenta mais. Ela aumenta porque não tem, dentro do governo, políticas eficazes de inclusão. O movimento sindical, já de longa data, sempre tem buscado alternativas de qualificação, requalificação, preparando o movimento sindical e preparando os trabalhadores para a inclusão social, porque a tecnologia que está instalada no mundo todo e no nosso país requer, no mínimo, situações como essa. Nós temos uma desigualdade no Brasil que é extraordinária, e isso realmente nos faz indignar a cada momento. 6 pessoas no Brasil, e nada contra a riqueza, nada contra pessoas que têm recursos, mas 6 pessoas têm a somatória dos seus valores igual 100 milhões de trabalhadores. 100 milhões de trabalhadores cabem no bolso de 6 pessoas. Então, essa questão da informalidade, a questão da precariedade, o trabalho análogo à escravidão e uma série de outras situações que compõem, na realidade, um menu governamental contra a sociedade e contra os trabalhadores. Cabe a nós nos sensibilizarmos e sensibilizarmos toda a sociedade, que é fundamental nós buscarmos alternativas para sairmos dessa situação grave, no primeiro momento, a saúde. O movimento sindical, em vários momentos, tem nas reuniões que se faz com governadores, com o Supremo Tribunal, com várias instituições, se colocado à disposição para questões fundamentais, como, por exemplo, oferecermos os leitos das colônias de férias para que a sociedade pudesse ter diminuída os impactos nefastos da contaminação do coronavírus e outras situações que temos desenvolvido. Mas, fundamentalmente, o trabalho que nós temos que desenvolver é a conscientização da classe trabalhadora que os modelos que estão sendo aplicados eles são nefastos e trazem, na realidade, além da possibilidade de tirar a vida das pessoas, literalmente, não permitir a inclusão social e a capacidade efetiva de sustentação da sua família. O brasileiro é um povo trabalhador. O brasileiro, com certeza, é um dos patrimônios mais fundamentais do nosso país. E ele está sendo sempre desrespeitado. Então, cabe a nós, de forma conjunta, solidária, construirmos políticas eficazes de inclusão e de tirar as pessoas da margem da miséria. Porque muitos daqueles que estão na informalidade não têm o que comer, não têm como se sustentar. E isso é desumano. E cabe a nós, do movimento sindical, iniciarmos um trabalho enorme no nosso país, para, além de debater e discutir fundamentalmente a democracia do nosso país, a inclusão social, a saúde. O povo brasileiro não merece o desrespeito que ele está sofrendo. Por isso, eu fico muito feliz em estar numa live com meus companheiros presidentes das centrais sindicais e principalmente com as pessoas que estão nos acompanhando do outro lado da telinha. Nós temos que construir a corrente do bem, a corrente que vai superar e a corrente que vai ter um Brasil cidadão. É essas questões que eu acho fundamentais que nós devemos sempre debater e discutir. Muito obrigado, Patá, presidente da UGT, trazendo essa reflexão sobre a questão da informalidade. O Adilto falou sobre a desigualdade, Sérgio trouxe essa reflexão sobre o problema da globalização e, portanto, de uma dinâmica que aumenta a precarização, a desigualdade, a informalidade. Eu convido agora o Miguel para trazer um pouco uma reflexão, Miguel, de como pode
esta dinâmica ser agravada por reformas trabalhistas. Nós sempre imaginamos que a reforma é algo para melhorar. Ninguém faz uma reforma da casa para piorar a condição da sua casa. E nós temos observado que o Brasil tem feito reformas trabalhistas e reformas que têm aumentado a precarização. Miguel, presidente da Força Sindical, como pode reforma trabalhista aumentar a precarização do trabalho? Obrigado, Clemente. Cumprimento também aqui aos nossos pares das centrais sindicais e um cumprimento muito especial ao Leonardo Sakamoto por essa oportunidade de a gente estar conversando com você, com toda a sua experiência, e nesse momento que é um momento que não é só a crise sanitária, é a crise sanitária, a crise política, a crise econômica, a crise de debilidade do presidente, a crise de tudo que está aí junto com a pandemia. E vem num momento que o país está sem controle, né? Não tem uma visão de horizonte para que a gente possa, a sociedade organizada, pensar como sair dessa crise com crescimento, com geração de emprego, para a tranquilidade que o país precisa. A gente vê, ao contrário disso, que nós estamos vendo. O que nós temos visto, Sakamoto, e eu acho que tem coisas importantes que eu não posso deixar de falar. Eu coloco como uma das questões mais importantes da atualidade é a unidade das centrais sindicais. Coisa que, se fosse há 10 anos atrás, 8 anos atrás, era impossível estar se falando disso. Nós estamos aqui em 6 centrais, mas podia estar às 11 aqui. Talvez o formato não ia permitir um debate, pelo menos razoável, dentro dessa nova modalidade que era anormal há um tempo atrás, mas é um novo normal, né? A questão da videoconferência passa a ser o normal, pelo que nós estamos vendo aqui. Então, nós temos a condição de estar, nesse momento, né, valorizando essa maturidade sindical que nós estamos passando, né, de ter, lógico, mantemos ainda algumas divergências, mas nós colocamos na linha de frente o que converge. E estamos trabalhando. Fizemos um 1º de maio, né, que foi fabuloso. Conseguimos colocar no 1º de maio correntes diferentes, ex-presidentes, falas diferentes, todas as centrais junto, mostrando que é possível se pensar num país quando se quer achar uma solução. O que nós estamos vendo, o Clemente abordou bem aí essa questão desses ataques que estão sendo feitos aos direitos dos trabalhadores, passa, né, uma imagem que passaram para a sociedade, e nós perdemos a narrativa na época da reforma trabalhista, porque passou a ideia que a reforma trabalhista era para gerar emprego, deixar o país mais moderno, mais competitivo, para enfrentar os desafios de uma nova época. Nós, no movimento sindical, não conseguimos, naquele momento, mostrar para a sociedade que ia ser realmente ao contrário. Até falamos, não era uma reforma, era uma destruição, mas a sociedade, como um todo, entrou na linha que seria melhor uma reforma que tirasse os direitos dos trabalhadores, como foi feito, e foi falado isso. E talvez eu digo que aí é culpa um pouco também do movimento sindical, né? O movimento sindical, eu acho que tem que pôr isso na balança, de ele não conseguiu, naquele momento, mostrar o que o movimento sindical fez para chegar até onde nós estávamos, né? As conquistas dos trabalhadores que não chegaram, como que foi feita a luta que houve do passado para chegar no presente, valorizando isso com os trabalhadores, né? Eu faço uma linha de corte que até 1988, os trabalhadores que estavam CLT até 88, eles iam, na sua grande maioria, a importância do movimento sindical. Pós 88, os trabalhadores já encontram uma sociedade, a legislação trabalhista, bem ou mal, mas melhorada, já tem uma jornada de trabalho de 44 horas, já tem 1/3 de férias, já tem uma licença maternidade de 180 dias, 120 dias, já tem a licença paternidade, já tem avanços sociais, já tem uma Constituição cidadã
né? Só que os novos trabalhadores não sabem o que aconteceu para chegar nesse momento. E os culpados, eu digo, somos nós que nós não falamos. Aquele novo que está entrando, que passou de 88, nós não conseguimos informá-lo, para ele ter a sua cesta básica, para ele ter seu convênio médico, para ele ter a liberdade de andar, de falar, de se expressar. Também foi o movimento sindical que ajudou a construir. Então, nós ficamos muito mais no imediatismo de reivindicar numa fábrica, numa empresa, conquistar aumentos, conquistar cláusulas sociais, valorizar aquele momento nessas questões de conquista, esquecer e se esquece de falar ao trabalhador que, para chegar ali, nós tivemos muita gente que fez um trabalho dentro do movimento sindical para chegar onde nós estávamos naquele momento. Então, nós perdemos essa narrativa e o que nós estamos vendo agora é que você viu, as reformas foram um desastre. Aumentou o desemprego, aumentou a precarização, né? Aumentou o abismo social e nós estamos vendo que começamos, né, nessa pandemia, né, nós estamos vendo que os trabalhadores começam a sentir agora a falta que faz ter um sindicato mais atuante ou ele mais participativo, né? Então, isso também é um momento que nós estamos vendo hoje, né, um movimento sindical unido e enfrentando essas situações e levando ao trabalhador. O trabalhador está vendo procurar o sindicato, preocupado com o que está acontecendo e vendo as ações do sindicato. O Patá lembrou bem a questão solidária que nós estamos fazendo. Nós disponibilizamos os governos de estados e as prefeituras nossa estrutura física para ajudar dar o conforto que precisa nesse momento de pandemia. Não só para ter leitos de baixa complexidade, mas também de apoio às equipes médicas, às equipes de trabalho essenciais que precisam, às vezes, de um descanso para não ir para a casa dele, com medo de levar alguma contaminação, usar nossas instalações. Estamos fazendo, nos finais de semana, campanhas, ajudando nas campanhas do Fique em Casa, orientando a população com nossos carros de som, com nossas equipes, lógico, usando máscara, usando todos os equipamentos de proteção, mostrando à população que é isso. Estamos arrecadando alimentos, kits de higiene pessoal, também para distribuir essas pessoas. Na semana retrasada, nós distribuímos, Sakamoto, aqui dos metalúrgicos de São Paulo, 33 mil quilos de alimento. E nós informamos a imprensa toda, não deram uma linha. E a gente vê a Globo à noite mostrando lá que o empresário X doou não sei quantos equipamentos, o empresário isso doou não sei o quê. Então, você vê que nós estamos fazendo e a população está. Isso é tudo documentado. Então, eu acho que esse momento que nós estamos passando também nos ajuda a se voltar um pouco para dentro e exigir, né, que o movimento sindical se engaje mais, e está se engajando nisso. Patá lembrou aí desse auxílio emergencial. Nós tivemos em Brasília, na última semana que funcionou o Congresso Nacional, uma reunião com o Rodrigo Maia, que nós fomos levar uma proposta das centrais sindicais, né, para enfrentamento da crise, e um dia antes nós tivemos uma condição de levantar uma ideia de ter um fundo emergencial para que pudéssemos estar atuando nos 3 níveis, para os trabalhadores informais, para os trabalhadores desempregados e para os trabalhadores que estão com carteira assinada, mas poderiam ter algum problema nas suas empresas. Fomos discutir com o presidente Rodrigo Maia isso, ele tudo, né, naquela época que estava o Alcolumbre, acho que estava até já com o coronavírus. E nós conseguimos convencer ele, porque a proposta ali era para ser, no máximo, era o Bolsa Família. Nós conseguimos convencer o Rodrigo, ele colocou um técnico dele, junto com o técnico de ESE, junto com nossa assessoria em Brasília, 2, 3 dias, para tentar elaborar uma saída. E nós fizemos isso. Chegamos na ideia do R$500, que foi, lógico, o Bolsonaro deu um plus, que foi bom, mesmo ele querendo aparecer, não tem problema, mas mostrou essa força do movimento sindical, que consegue, junto com os parlamentares, tem muitos parlamentares atuantes da área sindical, trabalhando junto de carregar essa responsabilidade. Então, o movimento sindical tem que ser valorizado nesses momentos, né? E a gente vê que nós temos aí hoje na sociedade
uma algeriza, talvez, de divulgar ações que o movimento sindical faz, que no seu dia a dia se está fazendo. Então, nós estamos, nesse momento que nós estamos falando aqui de precarização, estamos falando aqui de perda de direitos, estamos falando aqui de abusos, trabalho escravo. É lógico, eu também concordo, vai proliferar o trabalho escravo, ou análogo à escravidão. Não tem como, porque vai ter os maus empresários fazendo isso. Hoje, nós estamos tendo as ameaças de demissões em massa, Sakamoto. Coisas absurdas. Incentivado pelo governo federal para pressionar estados e municípios a flexibilizarem o isolamento, mas estão pondo aí 2.000 trabalhadores na rua, 3.000 trabalhadores na rua, né? E grandes empresas. Você imagina o que vai ser isso daqui para frente se a gente não tiver esse fortalecimento. E nós defendemos, Sakamoto, isso é importante, a atividade sindical, ela é essencial para a vida, é essencial para a democracia, é essencial para a liberdade de expressão, é essencial para a imprensa livre. Então, o movimento sindical em qualquer país do mundo é respeitado final, por tudo isso. E sem ele, com certeza, não há uma democracia plena. Sem ele, vai ter muitos ataques. Então, nós defendemos essa participação do movimento sindical. Temos defeitos, como todos os segmentos, entidades podem ter, mas somos importantes, sim. E nós, o movimento sindical, ele nasce para combater a injustiça, ele nasce da injustiça, ele nasce em um momento de defesa dos trabalhadores. E isso vem durante todo esse tempo. Ele vai vindo, ele não morre, ele vai se renascendo, ele vai sofrendo, mas ele renasce com muito mais forças nessa época de crise. E, com certeza, agora vai renascer dentro dessa nova perspectiva, porque toda a política governamental é para acabar com o sindicato. Essas medidas provisórias é para tirar o sindicato das negociações. Como que você vai negociar individualmente com o patrão redução de jornada ou suspensão de contrato de trabalho? Não é negociação, é imposição. Ele vai impor. E nós estamos vendo, é só vocês verem as faixas salariais que eles estão pondo, é para impor, né? Então, isso é uma imposição que nós estamos que combater e vamos continuar combatendo. Então, eu valorizo, nesse momento, Sakamoto, essa unidade das centrais sindicais. Estamos conversando com a sociedade toda, talvez tardiamente, temos feito essas reuniões com diversos setores da sociedade, com instâncias de governo, com governadores, com prefeitos, com o STF, com o presidente da Câmara, presidente do Senado, OAB, estamos conversando com todo mundo, com jornalistas importantes como você, para que a gente trabalhe nesse momento de mostrar a necessidade da sociedade se dar as mãos. Nós temos que enfrentar isso junto, com um projeto nacional de desenvolvimento e geração de emprego. Uma união nacional para tirar o Brasil da crise. E só nós podemos fazer isso se as pessoas que pensem o país, que pensem o futuro do país, se dê as mãos e tire as vaidades no meio do caminho e caminhamos juntos. Mas, em primeiro momento, muito obrigado, Sakamoto, pela sua atenção e presteza de estar com a gente. Obrigado, Miguel. Miguel, presidente da Força Sindical. Queria agora convidar o Antônio Neto, que é presidente da CSB, Neto, para você nos ajudar a pensar um pouco sobre uma dimensão importante da organização empresarial que tem um impacto muito ruim sobre o mundo do trabalho, que é a terceirização, que não só é um fenômeno, mas também que foi regulada recentemente no Brasil, autorizada, e que tem um impacto muito severo sobre as condições de trabalho e a precarização. Antônio Neto, presidente da CSB. Obrigado, Clemente. Boa tarde, Leonardo. É um prazer muito grande vê-lo aqui. Eu quero dizer que fiquei impressionado com as suas colocações, eu já me sentia contemplado com as suas colocações. Cumprimentar aqui os companheiros das Centrais Coirmãs, parabenizá-los pelas intervenções. Eu tenho muita tranquilidade para poder falar de terceirização. Eu presido o Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação. São empresas prestadoras de serviços de informática. Ou seja, as empresas terceirizam o setor de informática.
E nós discutimos, ao longo da nossa existência, discutimos o que é terceirização. Para nós, terceirização é sinônimo de especialização. Então, eu posso até usar o exemplo do próprio Sakamoto. Os sindicatos, eles não têm seus funcionários, né, jornalistas. Ele terceiriza para uma assessoria de jornalismo sindical, ou seja, porque são especialistas e vão fazer o trabalho do especialista. Mas no Brasil, e em grande parte do mundo, a terceirização tornou-se o sinônimo da precarização. Então, a primeira coisa que se faz é o seguinte: eu vou terceirizar um departamento, um setor, porque eu quero ter menos despesa, eu quero ter menos complicações. E aí você veja, as legislações brasileiras, inclusive essa que você acabou de falar, que foi agora também do governo Temer. No governo Temer tivemos uma grande discussão na 4330, e, na verdade, ele ressuscitou uma outra medida, uma outra lei que estava dormindo no Congresso de 20 anos atrás, e não cumpriu o acordo de fazer um mix das duas, para proteger algumas coisas que nós tínhamos aprovado na Câmara do 4330. Mas já veio também uma visão distorcida do STF, que permitiu a terceirização em todos os setores do Estado. Quer dizer, o Brasil tem combatido a organização do trabalho de uma maneira terrível, com essa história de terceirização, olhando sob essa ótica da precarização. E agora, na pandemia, Clemente, Sakamoto, companheiros, é pior, porque o que está acontecendo com as empresas que prestam serviço, aquelas terceirizadas, né? Elas estão sendo desconectadas do setor. Vamos dizer assim, a Embraer, ela suspendeu as suas atividades e olhou para as empresas terceirizadas e falou: agora, olha, eu não vou prestar serviço, eu não quero mais o seu serviço porque eu estou parado por 60 dias. Como é que ficam aquelas empresas? E não há legislação que proteja. Porque até isso, houve uma mudança da legislação que as empresas estatais, empresas de serviço, não são responsáveis nem para responder se acaso desaparecer alguma empresa. Olha que coisa maluca. A Caixa Econômica terceiriza um serviço, aí desaparece a empresa, lá 2.000, 3.000 trabalhadores. Sabe o que acontece? Ela não é devedora nem solidária, porque a legislação criada pelo governo Temer, pelo STF, deixou o seguinte: não pode dizer que empresas governamentais, empresas mistas, estatais, sejam empresas chamadas para cumprir com a necessidade de cobrir o desaparecimento das empresas. Nós sabemos que a fonte da corrupção nas estatais, nos governos, tem sido as terceirizações. Então, ele pega um serviço e terceiriza lá a segurança, termina a higiene e conservação. Nós já vimos desaparecerem. Pasme você, Sakamoto, e quem nos assiste, como bem disse aqui o meu amigo Patá, que estão aí atrás da telinha nos vendo, pasmem. O Ministério do Trabalho, várias empresas que prestavam serviço lá de higiene, segurança, conservação, desapareceram e não pagavam seus trabalhadores no Ministério do Trabalho. Então, imagine, e normalmente o pior serviço terceirizado são das empresas públicas e são do Estado. Porque esses, como eles não têm responsabilidade, então dane-se. E por que uma legislação absurda, que é a 8666, que diz que é o preço mais barato, e aí você imagina, Sakamoto, meus amigos, como é que é a história? Como é que você contrata serviço por preço mais barato? Aí você vai ter o quê? Se você não tiver a exigência de uma convenção coletiva e que os direitos sejam respeitados, quem é que vai pagar? É a precarização, é a não tributação do FGTS, é a não tributação, pagamento do INSS e é salários aviltantes. Esse é o problema da terceirização no Brasil. No Brasil, infelizmente, a terceirização não é aquilo que ela nasceu no seu princípio, a especialização. Então, o especialista, ele é mais caro que o comum. O comum é geralmente feito por qualquer coisa, mas o especialista ele tem que se preparar. Por exemplo, na área de tecnologia da informação, eu posso falar isso com muita tranquilidade. Ele tem que ter certificações especiais, que são caríssimas. Ele tem que falar mais de um idioma, que também é caríssimo ter, e normalmente tem curso superior completo. Aqui na convenção coletiva, você tem jornada de 40 horas, você tem uma série de proteções que, por exemplo, outras categorias não têm. Então, custa caro o serviço de informática.
como custa caro o serviço de assessoria de comunicação e uma série de outros. Mas, na imensa maioria, foi utilizado para precarizar. Então, ele vê, olha, a convenção coletiva aqui não tem vale-refeição, então é melhor pegar esta aqui. Ah, não tem outro auxílio creche, não tem, então é para precarizar. Infelizmente, de Temer para cá, a discussão sobre terceirização, sobre, como bem disse os companheiros aqui, a flexibilização dos direitos trabalhistas. Flexibilizar, eu nunca vi flexibilizar para cima, Sakamoto. Você já viu? Você vai flexibilizar as coisas, você flexibiliza para baixo, é para precarizar, para destruir. E no Brasil, aliás, é bom você lembrar o consenso de Washington, estou falando de 89, já dizia lá que os estados, né, analisando, não tinha que ter sindicato, não tinha que ter nenhuma estatal, ou seja, seria o estado mínimo. E o que essa pandemia mostrou, que essa tese ela já está completa no Brasil, porque onde você vai com, como disse o Adilson, 100 milhões de pessoas indo buscar esse auxílio emergencial, você viu que o Estado não existe. Não existe na favela, não existe nas comunidades, a classe operária, o povo mais sofrido, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso a nada. Quer dizer, causou espécie a você ver os milionários do Pará pegarem UTIs aeroviárias lá, né, para vir de avião, UTI para vir para São Paulo, para outros centros, mas isso é para você ver a miséria com que o povo foi renegado. Isso é fruto do quê? De uma política de extinção de direito trabalhista e de afastamento dos sindicatos, como bem falou Miguel. Você também, Sakamoto, falou, como é que pode ter negociação direta? E veja, aonde eles foram dizer negociação direta? Na medida provisória, até 3 salários mínimos. 3.135. Sabe o que é isso? 80% ou 90% de todos os assalariados no Brasil. É para você dizer o seguinte, explorem. Ou então fazem essa disfarçatez, como fizeram algumas empresas, é o seguinte, olha, demitir todo mundo, quem vai pagar isso é o governo, segundo lá o 486 da CLT. Veja você, nós estamos vivendo um momento muito difícil, em que os ricos querem realmente, e os donos das grandes empresas, as transnacionais, elas querem achatar imensamente as coisas do Brasil. Nas negociações que eu tenho feito no meu sindicato, tem empresas que as suas matrizes tomaram decisões civilizadas, mas aqui no Brasil não querem. Ou seja, lá fazem, no Brasil não querem fazer. Ou seja, a terceirização no Brasil tem sido dessa forma. Infelizmente, precarização. Creio que esse é o início da nossa conversa e é uma honra estar conversando com você, viu, Sakamoto? Gostei muito das suas intervenções. Obrigado, Neto, presidente da CSB, para essa reflexão sobre a dinâmica da terceirização e o aumento da precarização no mundo do trabalho. Para encerrar essa rodada, eu queria convidar o Calixto Ramos, que é o presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, para que ele fizesse uma reflexão sobre a dimensão de impacto que a mesma inovação tecnológica tem sobre a precarização. Muitas vezes, a ideia de que a tecnologia vem para melhorar não é algo que a gente observa no mundo do trabalho. Muitas vezes, a tecnologia vem para criar uma situação muito mais adversa para os trabalhadores. E aí, Calixto, como é que a gente olha a tecnologia e a precarização? Bom, eu queria, preliminarmente, cumprimentar o nosso coordenador, Clemente, cumprimentar o companheiro Leonardo Sakamoto e enfatizar que ele já demonstrou conhecimento global da situação brasileira. Queria cumprimentar e, ao mesmo tempo, me congratular com todos os companheiros das centrais pelas suas manifestações. Eu começaria dizendo que não existe, pela história, nenhum país democrático no mundo sem a existência de um sindicalismo forte e atuante. E é exatamente isso que nós estamos procurando fazer nessa hora crítica que atravessa praticamente o mundo inteiro. Quando se fala
em precarização, nós fizemos algumas pontuações. E começar dizendo que ela pode vir com a tecnologia que desemprega ou coloca os trabalhadores em ocupações precárias e inseguras. Vejam bem o problema da uberização do trabalho. Home office, que mudanças radicais tem trazido. Daqui mais um pouco vai desaparecendo o trabalho presencial. Jornada de 12, 15, 18 horas sem proteção nenhuma. Todas as formas de precarização aqui expostas reduzem a massa salarial e diminuem o poder de consumo dos trabalhadores. Isso tira dinamismo da economia, o mercado interno de consumo, evidentemente, fica mais fraco. Se as empresas não vendem, não produzem. Sem produção, não há emprego nem salário. É o círculo da estagnação econômica que nós estamos sobrevivendo. A economia não cresce, a desigualdade aumenta e o desenvolvimento social fica estagnado. Essa crise sanitária promoverá, talvez, a mais dramática recessão da nossa história econômica. E eu posso falar isso porque já tenho, você me conhece há tempo, um pouquinho mais de 90 anos. Isso fragilizará ainda mais o mundo do trabalho. Nossa atuação deve colocar a centralidade do papel do Estado como mobilizador de dinâmica econômica virtuosa. Tem que promover e articular uma estrutura produtiva robusta e diversa. Muita educação, mas educação de qualidade. Nós vamos ter necessidade imperiosa dessa qualidade exatamente por conta do desaparecimento do trabalho presencial. Empresas modernas, bons empregos e salários. Não precisa apenas bons empregos, mas com salário aviltante. Uma sociedade com um projeto de desenvolvimento para que todos vivam bem, com justiça e solidariedade. O sindicalismo está desafiado a se renovar para atuar como agente de transformação, para gerar qualidade no mundo do trabalho. São alguns pontos que nós poderíamos relacionar para tratar do processo da precarização do trabalho. Nós estamos, na verdade, vivendo uma fase das mais diversas que nunca o Brasil enfrentou e está desafiando cada dia mais
o sindicalismo forte que nós queremos. E se considerarmos que o nosso governo trabalha no sentido de extinguir essa estrutura sindical que nós defendemos há tanto tempo. Nós estamos sofrendo essa outra pandemia. A pandemia política é exatamente que está, talvez, complicando cada dia mais a vida da classe trabalhadora. Assim eu penso, e o que eu poderia dizer para terminar é que, se puder, fique em casa. Muito obrigado. Obrigado, Calixto. Com a exposição, com a apresentação do Calixto, nós fechamos essa abordagem no qual as centrais sindicais trouxeram para nós todos uma visão da complexidade que a precarização no mundo do trabalho se apresenta na dinâmica real da nossa economia, não só nela, mas no mundo todo, pela globalização, pelos reflexos na estagnação econômica, na forma como a legislação vem alterando a desproteção contínua do trabalho, formas como a terceirização, jornada de trabalho, formas de contrato, formas de redução do direito, limitação do papel dos sindicatos, portanto, um quadro bastante diverso de inúmeros desafios. E em todas as falas, os presidentes destacaram iniciativas importantes no papel do sindicato, da iniciativa que o sindicato deve ter, do ponto de vista de ser um protagonista relevante, determinante, parte constituinte do nosso Estado Democrático de Direito, parte constituinte do processo de regulação. Queria convidar para fazer uma fala final de nosso encontro virtual, dessa nossa live, o Leonardo Sakamoto, para fazer a consideração de como que você vê esses desafios que foram apontados aqui pelos dirigentes sindicais no enfrentamento e na superação desse grave problema que é a desigualdade econômica e social presente no mundo do trabalho. Obrigado, Clemente. Obrigado a todos, presidentes das centrais sindicais que se manifestaram também. Foram ricas manifestações para o debate. Agora, a pergunta do Clemente é quase a pergunta sobre o sentido da vida, né? Digamos que a gente precisa de algumas horas, dias, né, para poder responder o tanto de desafios relacionados a isso aqui. Eu acredito que eu estou chovendo no molhado, porque é o que vocês enfrentam no dia a dia, né? Você tem um país em que galopa, como mesmo vocês falaram, a informalidade, em que muitas vezes o poder público considera que o objetivo é a criação de postos de trabalho. Eles se dão por satisfeitos com a criação de postos de trabalho informais, ignorando que a informalidade, a precarização lima os trabalhadores de direitos constitucionais que foram obtidos com muito sangue, muito suor da classe trabalhadora, né? Durante o artigo 7º da Constituição e a CLT não nasceram em momentos pontos, mas elas são o fruto não é que elas surgiram do nada, mas elas são fruto de anos e anos de lutas, né? Então, manter uma parcela da população longe dessas lutas não apenas é inconcebível, como o fato que também de que a quantidade decrescente de trabalhadores na proporção da população formais também contribui muito para problemas na seguridade social, na previdência e tudo isso mais. É claro que, bem, a discussão ela passa o que fazer, né? Existem vários debates sendo travados na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros pontos, a respeito disso. Um deles, por exemplo, que é um debate interessantíssimo, é melhorar a paridade nos conselhos de empresas entre trabalhadores e empresários. Né, a gente falou, acho que foi até o Sérgio que falou da questão da Volks, né? Da Volkswagen. É claro que em vários países, em várias empresas, depois de alguns países, você tem uma proporção e uma presença dos trabalhadores maior do que apenas um assento perdido e lá dos trabalhadores. Mas o interessante seria, por enquanto pode parecer um pouco utópico, mas haver uma paridade
de empregadores e trabalhadores nos conselhos. Afinal de contas, não são apenas os riscos que devem ser compartilhados, mas também os ganhos e as decisões, né? Nós não estamos falando do compartilhamento, ninguém está falando para socializar as empresas, entregar, não é isso que estamos discutindo, né? Estamos discutindo, na verdade, que inclusive já que em momentos de dificuldade nós temos que entregar, os trabalhadores têm que entregar o seu sobretrabalho, a sua não remuneração, então vamos também participar ativamente de uma forma paritária das decisões das empresas. É claro que esse debate é um debate que tem que ser estabelecido como norte, né, de haver uma participação efetiva dos trabalhadores nas decisões da empresa e não apenas com distribuição PCR de lucros no final de cada jornada, mas uma participação efetiva nesses processos. Por outro lado, vocês falaram também muito da questão da educação até o Patá falou da quarta revolução, né? Gente, a gente tem e acho que é um ponto importantíssimo, porque todo mundo fala de educação, as pessoas adoram falar de educação, não estou falando da classe trabalhadora, mas muitos empregadores, patrões, né, tudo mais, adoram encher a boca para falar de educação, porque a educação vai salvar o Brasil. Só que, tá bom, como é que a educação vai salvar o Brasil se a gente tem valendo uma emenda de teto de gastos que limitou o reajuste dos gastos públicos, a inflação pelas próximas 2 décadas, não apenas na educação e na saúde, mas em todos os outros gastos. A gente sente agora uma parte do que a gente tem sentido pela falta de leitos ou falta de estrutura é por conta de um sistema de saúde que já era deficitário e se tornou ainda mais limitado por conta da questão da emenda do teto dos gastos, da emenda 95. Mas não só isso, educação também. Como é que você vai fazer com que o Brasil dê o salto de qualidade para garantir não apenas a cidadania, mas também garantir a formação de mão de obra qualificada para fornecer essa mão de obra para que ela fique disponível ao sistema produtivo, se a educação, não só a educação é péssima, como parece muitas vezes que até o governo joga contra. A gente acabou de assistir nas últimas semanas uma batalha a ser travada pelo direito de jovens pobres das escolas públicas terem um pouquinho mais de chance de competir se o Enem fosse adiado, porque o Enem sendo adiado, considerando que as escolas particulares boas estão funcionando em educação à distância, as escolas públicas, como é que as crianças, os jovens vão fazer isso, uma vez que eles não têm computador em casa nem internet? Então, o governo segurou, não queria, e agora, por conta de pressão, acabou topando adiar. Mas olha o tipo de discussão, olha o tipo de debate que a gente está travando, o quanto isso atrasa o financiamento de ciência, o financiamento de iniciação científica, o financiamento, a construção de escolas em tempo integral, a construção de escolas técnicas, né? O Brasil já foi um país em que polvilhou escola técnica aqui e ali, construir escolas técnicas, né? Isso tudo contribui para a melhoria da qualidade do trabalho, a qualidade dos trabalhadores e democratiza o acesso ao conhecimento, né? Agora, também tem uma parte de trabalho, pelo que também eu pude perceber da conversa de todos, é com relação à questão dos desafios do que fazer daqui para frente. E eu acho que um dos desafios do movimento sindical é melhorar a sua própria comunicação com os novos trabalhadores. Eu não estou falando da comunicação de o que é twittar, facebookar, botar no Instagram, fazer live. Eu estou falando de uma maneira estratégica, né? Como, na verdade, durante muito tempo, martelou-se, principalmente nas classes C, D e E, de que C e D, desculpa, mas que o Estado ele é ruim, de que sindicatos são coisas ruins, que na verdade o que importa é o cada um por si, Deus por todos, né? E eu acredito que há uma guerra de comunicação contra a organização de trabalhadores e contra a presença de um Estado que regule, que garanta os direitos trabalhistas, e isso precisa ser enfrentado de frente, precisa haver uma comunicação de base, retomar em novos termos, utilizando tecnologias, utilizando elementos simbólicos que sejam claros para esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho e que precisam entender a força e a importância da organização, né? Eles precisam entender para fazer parte, para levar as lutas adiante. Precisam entender que a luta por condições dignas de trabalho unificam outras lutas da sociedade, né? Unificam outras lutas da sociedade. Todo mundo é trabalhador, né? Então isso é importante. Por fim,
Eu acredito até por uma questão global, né, a exploração do trabalho ela é globalizada, né, a luta pela dignidade também tem que ser globalizada. E nesse processo, a individualidade ela não pode suplantar a solidariedade, tanto nacional quanto internacional. As empresas, né, elas estão, e os trabalhadores, portanto, eles estão conectados globalmente por redes de produção globais. E eu acredito que a gente pode extrair o que há de melhor nesse processo global, aprofundando elementos que já são conhecidos do próprio universo sindical, que é a solidariedade internacional, né? Por exemplo, a solidariedade dos trabalhadores na Alemanha, por exemplo, contribuiu em determinado momento com o próprio processo de democratização no Brasil, ampliando e apoiando a luta dos trabalhadores no Brasil. Eu acredito que esse processo transnacional ele precisa ser fortalecido, né? Porque esses desafios que são enfrentados pelo movimento sindical no Brasil também são enfrentados por movimentos sindicais em outros lugares em maior ou menor grau. É claro que em alguns momentos, em alguns lugares, os sindicatos são fortalecidos, e em outros, eles também são sob ataque. Né? E essa tentativa de desregulamentar, de enfraquecer, de fazer negociações indivíduo a indivíduo e não empresa a sindicato, são coisas que temos visto no mundo inteiro. Eu acredito que a união e o fortalecimento mútuo nesse sentido, ele pode contribuir e muito. É isso, quero agradecer de novo a participação, né? E lembrar que é claro que existe uma... É muito complicado, assim, porque a gente acaba tratando de uma série de problemas, e os problemas, na verdade, e parece que a gente só está num buraco. Então, é até difícil hoje em dia falar bom dia para alguém, a pessoa responde por quê, né? O pessoal na Austrália até tem uma resposta melhor quando você fala tudo bem, aí a pessoa responde not so bad, ou seja, não tão mal, né? Então, é aquela impressão coletiva de que a gente está num buraco. Agora, eu acredito muito no que eu falei agora no final, pode parecer bobagem, mas solidariedade, trabalho coletivo, trabalho conjunto, formação, conscientização, que é a base do trabalho sindical, inclusive, que deve ser incentivado. E aí eu termino com palavras de um escritor amigo meu, Julian Fuchs, né, que ele diz que o grande erro das narrativas e das reclamações apocalípticas, né, que parecem que tudo vai ruir, vai acabar, é que elas esquecem que depois de uma noite bem escura tem sempre um amanhecer. Muito obrigado, Sakamoto, foi ótima a tua participação. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos, o convite aceito pelo Sakamoto por estar aqui conosco, pela reflexão que trouxe sobre a precarização. Gostaria de agradecer imensamente as intervenções do Miguel, do Calixto, do Neto, do Patá, do Sérgio Nobre, do Adilson, que trouxeram um panorama, formaram um mosaico apresentando essa dinâmica múltipla de precarização presente no mundo do trabalho. Trouxeram também todos iniciativas, propostas, abordagens para olharmos para esse futuro, como disse o Sakamoto, olharmos para um amanhecer, e um amanhecer que nós construímos todos os dias. Esses nossos encontros virtuais visam não só trazer um problema, trazer uma reflexão sobre uma dinâmica ou sobre uma situação que está presente no mundo do trabalho, esse encontro tratando da vida, da democracia, do emprego e da renda, é também para construirmos uma visão desse amanhecer. Se a noite está com temporal, se a noite está difícil de ser enfrentada, nós temos que ter a certeza e a nossa esperança está de que esse amanhecer depende da nossa iniciativa, da nossa capacidade. É por isso que as centrais sindicais estão unidas, na maneira como estão unidas, atuando de forma determinante, como aqui foi colocado, nos vários espaços institucionais, e na certeza de que a nossa unidade fará a diferença nesse amanhecer. É por isso que convidamos a todos para estarem junto conosco no nosso próximo encontro virtual, no qual as centrais sindicais vão trazer mais um tema para pensar sobre a vida, a democracia, o emprego e a renda. Uma boa tarde a todos e que tenhamos uma longa jornada para construirmos esse amanhecer. Muito obrigado, Leonardo, muito obrigado aos presidentes das centrais, a todos, um bom final de dia.